Então, as pandemias e os impactos na educação. Então, vejam, a gente estava em pleno início da pandemia, quando eu comecei a escrever e fazer a reflexão sobre esse tema. Comecei a escrever isso aí por volta de agosto, por aí, setembro. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa feita pela Universidade de Mackenzie, ela está, inclusive, nas referências bibliográficas do artigo. Então, alguns números, assim, interessantes sobre já as experiências no ensino remoto durante a pandemia, para ensino superior. Então, 6 em cada 10 estudantes não conseguem aprender todo o conteúdo. 1/3 não consegue participar das aulas online, sendo justificativa predominante a rotina, a dificuldade de estabelecer uma rotina em casa para assistir essas aulas. 24% não aprende nada de novo. 7% apenas dos professores utilizam atividades colaborativas, né? E uma questão bem preocupante do ponto de vista do exercício docente é a questão da quantidade bem maior de estudantes por professor, né? Então, houve um aumento nas demissões, inclusive a pesquisa trata desse assunto. A reportagem que apresentou a revista, inclusive, consultou alguns sindicatos de professores e tal. Eu sei, por exemplo, de casos de colegas amigos, que ministravam uma disciplina em 3 unidades diferentes daquela instituição, e sendo que uma delas era, inclusive, em outra cidade. Essas 3 turmas, ficou uma turma só, no ensino remoto, chegou a 100 alunos, e ele passou a ministrar aquela disciplina com um professor só para aqueles 100 alunos, né? Então, quer dizer, não é para ser essa a ideia do ensino remoto e da educação à distância, né? Então, nós temos que estar sempre vigilantes e atentos a essas questões para não precarizar o exercício docente e a nossa atividade mais nobre, que é essa relação e esse contato com os alunos. Então, quais foram as perguntas norteadoras da pesquisa, né? Quais estratégias estão dando certo nessa modalidade? Existem avanços pedagógicos que estão sendo implementados pela compulsória utilização das tecnologias em tempos de pandemia? Ou a gente está simplesmente reproduzindo as nossas práticas docentes tradicionais, ou as mesmas práticas docentes que eu fazia no ensino presencial, eu estou fazendo também no ensino remoto? Quais têm sido os maiores limites do ponto de vista da avaliação da aprendizagem, né? E que tipos de estratégias podem ser mantidas e potencializadas quando da volta do ensino presencial, tá? Bom, primeiro, é importante que nós façamos uma diferenciação, né, entre a educação à distância e o ensino remoto, né? Então, muito antes dessa pandemia, né, já se tinha, bom, ensino remoto lá, inclusive no artigo eu falo lá de quando ele começou, né, onde tem os correios para levar o material de um endereço a outro, né, onde eu tenho uma estratégia de entrega de algum material, de algum documento, eu já posso fazer educação à distância, né? Então, não é de hoje que a educação à distância acontece no mundo inteiro. Então, nós tínhamos os documentos, as normativas brasileiras já definiam, né, a educação à distância como uma modalidade na qual há uma mediação pedagógica, né, nos processos de ensino-aprendizagem, com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, né, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, né, e com atividades educativas que envolvam estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos, né? Aí que é a grande diferença para o ensino remoto, né? No ensino remoto, em tese, aquele tradicional, aquela simples mudança de espaço, né? Ao invés de eu ministrar a aula na faculdade, na sala de aula, eu ministro na minha casa para todos aqueles alunos, cada um na sua casa, mas naquele mesmo horário. Ou seja, não há tempos diversos, né? Ou seja, a aula acontece, se for à noite, das 19 às 22, naquele mesmo horário. Porém, em lugares diversos, isso sim. O ensino remoto, não há mudança de tempo, e sim de lugar. A educação à distância, não. As atividades acontecem em tempos e lugares diversos. Então, talvez essa seja a principal diferença, né, entre a educação e o ensino remoto. É claro que essas coisas se sombreiam, né? Essas coisas, não há uma fronteira claramente definida entre educação à distância e ensino remoto, do ponto de vista da realização. É impossível que não tenha havido experiências em que, mesmo com
essa manutenção do horário da disciplina com os alunos, não tem havido atividades assíncronas encaminhadas pelos ambientes virtuais. Isso certamente aconteceu, né? Mas, em muitos casos, as instituições permaneceram nos seus mesmos horários, realizando as suas aulas, só que na forma online, pela impossibilidade de haver a presença compartilhada entre alunos, professores, etc., em função da pandemia. Bom, e como referencial teórico, eu procurei utilizar os referenciais de qualidade da educação à distância no Brasil, que dialogam muito com a academia, né? Eu defendi minha dissertação de mestrado em 2000 e a tese de doutorado em 2004, tratando da educação à distância, né? Então, eu acompanhei muito dos movimentos de construção normativa e de regulamentos para a educação à distância, e elas passaram por reflexões teóricas vindas muitas da academia, né? Então, nesses próprios referenciais, que eu peguei, assim, 3 aspectos, eu fiz um recorte de 3 aspectos que eu considerei mais significativos para a minha pesquisa, que são as concepções de educação e currículo, né? Que neste documento, nesses referenciais, que também está nas referências do artigo, não fala-se então em interação, em diálogo, né? Em valorização de diferentes culturas, é a questão aí de Paulo Freire, né? A grande inovação pedagógica e, digamos assim, conceitual do Paulo Freire, que foi essa questão de valorizar a realidade e a origem cultural do educando, né? A aprendizagem ativa, que vem aí da teoria interacionista, não só do Piaget, como do Ausubel, né, como do Vygotsky, que é o ensino não está pré-determinado na realidade, né, nos livros ou numa ferramenta. O ensino se dá na interação entre o sujeito e o objeto, entre a realidade e o sujeito, né? Então, as concepções de educação e currículo desses referenciais, elas passam por essas concepções epistemológicas, né? O material didático, né, que os referenciais também trazem um olhar sobre essa temática, né, que é a questão de que ele deve facilitar a construção do conhecimento e mediar a interlocução entre estudante e professor. E a avaliação da aprendizagem, que até então tínhamos uma exigência de avaliações presenciais que foi flexibilizada, evidentemente, no período da pandemia, em função da impossibilidade de mesmo fazer avaliações, nada era possível de se fazer de maneira presencial. Metodologia, a Camila já leu ali o resumo, né, do artigo, e ali já falava, né, que foi feita uma entrevista. Primeiro eu fiz uma consulta com os estudantes da disciplina que eu estava ministrando, né, no final do primeiro semestre. Né, no final da disciplina eu fiz preenchimento de um formulário, né, mas foi disponibilizado via internet, e aí de posse da resposta desses formulários, dos percentuais de respostas desses formulários, e levando em consideração as 3 categorias do referencial teórico, quais sejam a concepção de educação e currículo, material didático e avaliação da aprendizagem, se fez a análise de conteúdo da Bardan, né, com a pré-análise, a exploração do material, com o tratamento dos resultados e as inferências e interpretações do tema, né? Então, foram feitas perguntas, como eu disse, aos alunos, né, perguntando se a aula online melhorou o aprendizado, se as atividades síncronas contribuíram para o aprendizado, se as tarefas realizadas ao longo da aula, com produção de vídeo, porque procurei fazer muito isso, assim, dos alunos produzirem vídeos e resoluções dos exercícios, né? Eu ministro a disciplina, naquela ocasião, eu ministrei a disciplina de equações diferenciais, né? Que eu tenho formação em matemática e engenharia civil, eu sou engenheiro e matemático de formação, então eu trabalho na graduação com essa disciplina. Então, eu usei muito dessa estratégia e perguntei se isso contribuiu para a aprendizagem, a questão das provas tradicionais, né? Se houve ou não aprendizado, se eu de fato senti que eu aprendi ou não, questão dos vídeos disponibilizados pelo professor, com a explicação da matéria, as explicações dos colegas, se foram úteis, né? Comparando com o ensino presencial, aspectos positivos e negativos, etc., tanto do ponto de vista do ensino quanto da avaliação. E aí, depois de posse dos resultados dessa pesquisa, foram entrevistados os 4 coordenadores de curso que também eram professores, tá?
Então, aí eu trabalhei com 5 temáticas, que seria a concepção pedagógica, né? Se houve impacto nas concepções pedagógicas dos professores, né? A questão de ser obrigado a trabalhar com ensino remoto, aprender com os pares, né? Então, eu pedi que os entrevistados comentassem os resultados da pesquisa, né? Onde os alunos, onde houve um consenso quanto à importância dos alunos disponibilizarem suas próprias explicações para os colegas. O famoso peer education, usando aí a terminologia que é muito utilizada em artigos que são em língua inglesa, né? Aprender com os pares, né? É muito utilizada essa estratégia em ensino, né? Na pesquisa em ensino, inclusive. A questão do material didático, né? Como é que foi o nível de diversificação dos materiais. Também reforcei com os colegas a questão dos vídeos, né? Porque os alunos manifestaram que foi importante a utilização de vídeos por parte dos professores, né? E a questão da avaliação, né? Que 20% dos consultados, vejam, né? 20% dos alunos consultados responderam que não podem afirmar se aprenderam pela avaliação online, né? Então, a gente tem aí um desafio aí, né? E uma certa, ainda, um certo caminho a percorrer aí para saber efetivamente se há aprendizagem a partir das avaliações online, né? Até recentemente, eu não sei onde que... Eu acho que uma colega me comentou que os alunos estão com dificuldade de encarar. Foi uma psicóloga, na verdade, uma amiga psicóloga, que me disse que atende em consultório e tal, e que os alunos estão começando a sentir pânico de avaliações presenciais agora, né? Eles já tinham um pouco de pânico, né? Culturalmente, a avaliação presencial sempre dá a prova, né? Sempre dá um susto, assim. E agora, depois de 1 ano e meio, 2, fazendo só avaliação online, agora a situação está mais difícil ainda, né? Do ponto de vista do sentimento do aluno perante aquele episódio, aquele evento, né? Bom, aqui eu fiz um resumo da minha experiência como professor, que naquela oportunidade eu trabalhava em três diferentes situações, né? No ensino técnico de nível médio, na engenharia no período noturno e na UERGS durante o dia, né? Na disciplina de equações diferenciais, que era durante o dia. Então, em cada coluna é uma das dimensões, né? Essas 3 dimensões que foram estudadas nesse texto. Então, a primeira se refere à concepção de educação e currículo, né? Então, no ensino técnico, realmente, no ensino básico é muito mais complicado, realmente, o trabalho de maneira remota, né? Então, houve pouca possibilidade de inovação pedagógica, porque há realmente uma dificuldade dos alunos em participar pela idade, pela dificuldade em manter a rotina, né? Em casa, né? Então, foi muito mais difícil esse trabalho, né? Na engenharia no noturno se realizou o projeto interdisciplinar, com a apresentação de trabalhos em grupos por parte dos alunos, foram elaborados mapas mentais, foi uma estratégia interessante que apareceu, né? Dos alunos elaborarem mapas mentais sobre o assunto que estava sendo trabalhado. Na época era uma disciplina de física, então eu trabalhei com eles uma das leis da termodinâmica ali, para eles fazerem um mapa mental com a explicação da lei, e eles apresentavam esse mapa mental, né? E usou-se na UERJ, por exemplo, a apresentação de exercícios, né, por parte dos alunos, enriquecendo o processo pedagógico, né? Então, no ensino técnico, do ponto de vista do material didático, né, a gente usou os livros na forma digital, organizados no Classroom, Google Classroom, né? Então, no Engenharia Noturna, usamos basicamente livros didáticos, que a instituição tinha esses livros didáticos através de um contrato com a editora, né? Todos eles postados no Moodle, e a mesma coisa na UERGS, né? E a avaliação, basicamente, tá, pessoal? Eu trabalhei com a avaliação 50% atividades síncronas e 50% atividades assíncronas, né? Então, como se criou a cultura de toda semana fazer uma atividade, os alunos tinham muitas atividades. Então, isso, de certa forma, deu um caráter mais formativo para a avaliação, né? A gente deixou de ter só aqueles momentos presenciais de avaliação, que eram 2 ou 3 momentos por semestre, e passou-se a ter mais oportunidades de produção de conteúdo por parte dos alunos, né? Bom, então, e do material, né? A partir, então, dessa exploração do material, né? Das entrevistas e das pesquisas realizadas com os alunos, né? O que começou a aparecer em termos de informações e que tipo de
conclusão a gente começou a tirar a partir desse material, né? Então, com relação às concepções de educação e currículo, né, a gente observa que não há uma clara orientação pedagógica na atuação dos professores, né, da engenharia. Então, veja, eu entrevistei 4 coordenadores e professores, mas a escolha de coordenadores foi justamente porque os coordenadores têm uma noção do todo do seu curso. Então, isso foi uma dimensão que foi levada em conta na metodologia para que a gente tivesse uma dimensão geral do curso, né? Então, não há essa clara orientação pedagógica, apesar de observar exemplos potenciais de uma perspectiva epistemológica interacionista, né? Um dos coordenadores, ele trabalha com a questão de automação, né, industrial, então, de trabalhar com problemas que exigem uma solução técnica e fazer com que os alunos busquem essa solução e trabalhar com a questão de algum erro de programação e da maneira como aquele erro interfere no produto final. Isso tudo foram algumas estratégias utilizadas pelo professor que tratam, por exemplo, a questão do erro, né? O erro é trabalhado na epistemologia interacionista, né? A importância do erro para gerar aprendizagem, né? Então, a gente observa que quando acontece alguma mudança, ela se dá de ação espontânea do professor ou do coordenador, né? Não é uma coisa estruturada, organizada e programada, vamos dizer assim, nos cursos e nas instituições, né? Falando sempre da realidade da engenharia, né? Com relação ao material didático, né, houve, né, talvez esse tenha sido um dos pontos, já adiantando um pouco aquelas perguntas norteadoras, o que pode ficar, o que melhorou, o que se aproveitou. Então, houve uma diversificação significativa dos materiais utilizados, né? Porque anteriormente os professores vinham com aquelas apostilas, muitas vezes repetidas de semestre a semestre, e isso se tornou impossível, porque agora eu precisava digitalizar material, eu precisava ter material, o desejo e a familiaridade que os alunos têm com vídeos, por exemplo, né? Então, foi muito importante essa dimensão foi atingida, de certa maneira, né? Se diversificou o material didático, né? E foi amplamente aceito pelos alunos essa característica, né? E com relação à avaliação da aprendizagem, não poderia deixar de ser diferente, né? Que foi a categoria em que apareceu claramente as diferenças de concepção pedagógica entre os professores, né? Então, teve muito presente nas conversas e nos diálogos e também nas pesquisas com os alunos, o quanto a participação do aluno é levada em conta, né? Ou mesmo a possibilidade de copiar a resolução de outro colega, né? E também o papel desempenhado pelo professor, né? Essa coisa de disponibilizar uma prova online de um dia para o outro, tá? Mas aí o aluno vai copiar, isso foi uma disciplina muito básica, de um conhecimento muito importante para as demais disciplinas. Será que ele não vai copiar e não vai aprender? Então, houve essas preocupações, apareceram em algumas narrativas de algumas entrevistas realizadas, que mudou, que variou de coordenador para coordenador, né? Bom, Camila? Sim, professor. Ainda não temos nenhuma pergunta, professor. Eu estou avançando aqui, já. Sim, pode. Já vamos entrar. Não, e assim, vocês vão ver que uma das coisas que foi importante acredito que alguns colegas que fizeram isso devem ter sentido a mesma coisa, né? É a possibilidade da gente parar um pouco naquela pandemia toda e escrever. Não podemos parar, eu digo parar em alguns momentos para refletir sobre o que se estava fazendo, né? E tentar encontrar caminhos e ver o que estava funcionando, o que não estava, dialogar com o referencial teórico. Então, me fez muito bem, digamos assim, essa possibilidade, né, e essa experiência de ter trabalhado de maneira remota, assim como a gente está fazendo agora aqui, né, que era uma coisa que não acontecia naturalmente, e que poderia acontecer, a realização de um webinário, por exemplo, aqui do Sul, né, eu estou aqui em Porto Alegre, lá no sul do Brasil, né, e nós estamos interagindo. É verdade, aqui, né, Camila? É isso mesmo, aí... acredito até que a pandemia, ela antecipou um processo que talvez, né, estivesse aí mais para frente, né, alguns anos aí mais para frente, que é justamente a questão mesmo da gente conseguir
essa comunicação de forma remota com outras pessoas, participar de eventos, de congressos, né, fazer esses webinários. Eu acho que realmente a pandemia antecipou isso, né, professor? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente inferiu, vamos dizer assim, já interpretou, né? Quer dizer, mesmo de maneira isolada, né, há boas práticas, né? Então, a gente observou que existe um potencial grande nos cursos de engenharia, né, para que ocorram essas práticas de trabalhos aplicados com dispositivos técnicos, como programação, como automação, né, circuitos, utilização de simulações de circuitos e de processos tecnológicos, muita coisa tem disponível na internet de simulação de processos de engenharia, que pode ser utilizado com fins pedagógicos, né? Então, isso foi muito utilizado, né, e coisas que já havia e que não se utilizava de maneira generalizada, né? Então, os professores mantiveram-se nas suas concepções. Então, uma daquelas nossas perguntas norteadoras lá, de que poderia ter havido alguma mudança de concepção em função do ensino remoto, então a gente observou que não aconteceu isso, né? A gente está com pouca... O ensino remoto não deu essa desequilibrada, do ponto de vista piagetiano, vamos chamar assim, né? De aquele desequilíbrio que gera um novo patamar de conhecimento mais estruturado, né? Não aconteceu do ponto de vista das concepções pedagógicas dos professores, né? Ou seja, Professor, aquele que... Fala, Camila. E o senhor percebeu alguma dificuldade dos alunos, porque o senhor está falando assim realmente da concepção, né, da pedagógica e tudo, mas em relação ao, ao tecnológico, digamos assim, o senhor percebeu que houve muita dificuldade dos alunos em ter acesso aos equipamentos ou à internet para poder assistir essas aulas remotas ou realizar essas avaliações? Bom, o caso da UERGS, tá, a universidade que eu pertenço, né, a UERGS adotou uma política e uma ação que eu considero muito positiva, né, porque a gente parou ali de março até junho, né, capacitou todos os professores e alunos e se fez uma pesquisa com todos os alunos para saber aqueles que tinham carências do ponto de vista de acesso à internet, banda larga, equipamentos, né? E se fez um atendimento a esses alunos, até por se conseguiu um convênio com a Assembleia Legislativa do Estado, onde se conseguiu recursos para que esses alunos fossem, então, atendidos, né? Então, a universidade realmente... uma das vantagens da universidade pública é que se não tivesse bom, eu não teria problema de dizer que houve alguma deficiência, alguma questão, mas nesse quesito, assim, a universidade foi motivo de orgulho, assim, sabe, dos colegas, assim, porque realmente esse aspecto funcionou muito bem. Se fez uma pesquisa com os alunos e se chegou naqueles alunos, todos os alunos tinham que responder. Foi um trabalho, assim, do Núcleo de Educação à Distância, na época era coordenada pela professora Caroline Tavares, assim, que fez um trabalho fantástico, assim, de chegar em cada aluno. Nós não somos uma universidade muito grande, nós temos em torno de 6 mil alunos, né, 5 a 6 mil alunos, então não foi uma coisa muito difícil de fazer, né, do ponto de vista, uma universidade tem 30, não sei quantos alunos tem a Universidade Federal do Amazonas, por exemplo. Alguém tem ideia? Do Maranhão, professor? Universidade Federal do Maranhão? Nós temos em torno Eu confundi, que eu troquei o M. Isso. Tudo bem, professor. Professor, nós temos em torno de 35 mil alunos. Tu vê, aí já seria mais complicado, mais difícil, Sim, né? sim. Talvez essa tenha sido, né? Mas de qualquer maneira se fez com 5 ou 6 mil alunos, né? Quer dizer, isso foi uma coisa que para nós foi importante. E aí, em junho, nós começamos o primeiro semestre, retomamos o primeiro semestre de 2020 e terminamos no final de agosto, né? Então, a gente conseguiu retomar o semestre e os alunos, então, conseguiram dar conta. Não tivemos problema, Camila, com essa questão tecnológica. Alguns problemas houve, mas pontuais, assim, por causa desse
em função desse cuidado, desse tratamento que a instituição fez também nos seus conselhos superiores e tal. Foi todo um trabalho realmente muito caprichoso que foi feito nesse período, né? Então, na avaliação de aprendizagem apareceram, né, as maiores diferenças pedagógicas, né? E né, a gente destaca aqui um exemplo que uma das coordenadoras afirmou, né, que ela disse que numa das disciplinas dela, que agora não me lembro qual é a disciplina, ela é de engenharia de computação, né, que houve, que os alunos relataram que aprenderam mais no ensino remoto, mais. E os alunos, aí o que eu fiz? Depois que eu entrevistei essa coordenadora, lembra que eu peguei a pesquisa com os alunos e trouxe ela para a entrevista com os coordenadores. Só que uma das coordenadoras se interessou pela pesquisa e eu apliquei a pesquisa com os alunos dela e já peguei os resultados. E trouxe para o artigo. Foi uma coisa meio vai e volta, assim, né? E aí os alunos disseram que, de fato, aprenderam mais no remoto, né, nessa disciplina. Foi uma coisa majoritária, 90%, 95% dos alunos que foram consultados. Então, isso foi uma questão importante que foi tratada, né? Bom, e considerações finais, então, né? Quer dizer, a pesquisa fez muito bem para mim, como eu falei há pouco tempo, né, em função da pandemia, né, uma maneira que eu tive de colocar para fora um pouco de tudo aquilo novo e diferente que eu estava fazendo trancado na minha casa, né? Então, foi uma maneira de eu consultar os coordenadores, eu fiz conversas por Google Meet com eles, né, e dialoguei com eles e pensamos sobre o processo todo que estava acontecendo, então isso me fez muito bem, né? A educação sofreu muito nesse período, né? Foi palco de disputas ideológicas e até hoje né? Então, a gente passou por um período e passa ainda por um período muito difícil e essa coisa do vai e volta, né? Essa disputa que houve de narrativa para toda criança deve estar na escola, não, tem que esperar a vacina, esperar. Então, isso tensionou muito a área da educação, né? Eu acho que não foi diferente no Maranhão, né? E a UERGS assumiu um importante protagonismo, né? Foi o que eu falei ali anteriormente. Existe limites, né, quanto à formação pedagógica do professor de engenharia, né? Mas há um grande potencial, né? Esse limite não significa, digamos assim, não impede que a gente vislumbre aí um grande potencial, né? E de fato houve um grande avanço, né, com relação ao que nós tínhamos antes da pandemia, o que a gente conversou há pouco, né? Quer dizer, a gente avançou em muitas questões aí, em função dessa necessidade para o qual todos foram pegos de surpresa, né? E a gente, então, conseguiu avançar muito em relação a essas questões. Então, basicamente, assim, era isso. Queria agradecer, né, mais uma vez aí aos colegas que me convidaram, né, para esse evento, né?